Olá, hoje nós vamos fazer uma manga, eu conheço com o nome de manga italiana. Pode ser que existam outros nomes, mas enfim, essa é uma manga muito boa para quem tenha o ombro mais cheinho, mais gorduchinho em cima. Ela veste muito bem, tanto feminino quanto masculino. Nas costas tem uma diferença na confecção dessa blusa com manga italiana. É uma espécie de manga redonda, só que com detalhes a mais. Precisa de remalhado no início da cava, nas costas, o arredondadinho, com diminuições. Agora sigo reto. Eu sigo reto, fazendo até o ombro. Porém, vamos observar aqui. Comprimento total de uma blusa fictícia seria 60 centímetros, toda ela. O comprimento até a cava, 36 centímetros. Então, eu já fiz até a cava, 36 centímetros. Sobraram, de 36 para 60, sobraram 24 centímetros. Esses 24 centímetros são do início da cava até em cima. A cava com manga italiana, eu preciso calcular antes de chegar lá em cima. Antes desses 24, eu preciso começar a fazer o ombro. Quanto antes? Cerca de 4 centímetros já está um bom tamanho para esse tamanho de cava aqui. Se for um comprimento maior, digamos 70, 75, que seja uma pessoa adulta mais alta, até 8 centímetros de início de ombro até o finalzinho. Então, quando eu estiver com 20 centímetros, que são esses 20 centímetros? Se aqui eu tenho do comprimento total da cava 24 centímetros, desconto esses 4, sobram 20 centímetros. Vou fazer a cava, esse comprimento reto, até o início de ombro com 20 centímetros. Sigo tecendo reto, sem diminuições, porque já foi feito o arredondado da cava. Chego até o ombro. Cheguei em 20 centímetros, começo a fazer o ombro igual eu faço o ombro em manga redonda. Elevo no lado esquerdo, carro em suspenso. Venho com o carro para a esquerda, elevo no lado direito. 6 agulhas. Eu costumo fazer elevação de 6 agulhas, mas pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8, a quantia que quiser. Conforme o número de agulhas, a inclinação do ombro é diferente. Sempre me perguntam, e o furinho que forma? Para não fazer o furinho, passo a lã por baixo da última agulha a ser levantada. Venho para a direita, elevo 6 agulhas aqui, passo o fio por baixo da última agulha. A outra pergunta bastante recorrente é quantos pontos eu deixo no centro? Estás fazendo uma manga redonda ou uma manga italiana, você tem pontos de ombro de um lado, pontos de ombro do outro, o que sobra no centro é a nuca. Observa aqui, eu tenho 24 pontos para ombro de um lado, 24 para outro. Tenho 52 agulhas aqui no meio. Só de observar assim a disposição de ombro e de centro, dá para perceber o quê? Muitos pontos na parte da nuca.
Então, você tem aqui uma observação bem nítida. Muito pouco ponto para ombro, para essa quantia toda de pontos no centro. O que vai fazendo? Aumentos, elevações. Para aumentar ombro, vamos aumentar mais 6 agulhas de um lado, 6 agulhas do outro e observar novamente. Tenho aqui, então, 30 pontos num ombro, 30 pontos no outro e sobraram aqui no centro 40 pontos. Se você acha ainda que está muito ponto, quando for fazer a parte do acabamento, pode-se agrupar pontos aqui. Colocar 2 pontos numa só agulha, para ir diminuindo. Alguns pontos acumulados diminuem um pouco essa sensação na parte de nuca, muito grande. Porém, observa o teu ombro, observa a quantia de pontos de ombro, que esteja mais ou menos bem distribuído, de um lado igual do outro, e o restante no centro. Fiz aqui, então, ombro de um lado, ombro do outro. Estamos fazendo a manga italiana. Qual o detalhe que ela tem na parte das costas? Ela cresce a parte do pescoço. Ela é remalhada a parte de ombro e continuamos trabalhando apenas com a parte da nuca. Teço essa parte reta. Aqui com 16 carreiras, eu já tenho o comprimento que eu preciso. Remalho ou tiro com linha de outra cor. Fazendo a frente, então, diminuí nas costas 8 pontos remalhados. Aqui eu já diminuí 10 pontos, porque a frente sempre é mais cavada. E também o arredondado eu vou fazer 4 diminuições. Nas costas fiz apenas 2. Em blusa que é do tipo manga italiana, tem diferença a parte das costas de uma blusa de manga redonda. Na frente também eu preciso chegar para ombro, para começar o decote. E para ombro, esse decote, se eu fizer com a mesma quantia que eu faço de 30 ou 40 carreiras antes de começar o ombro, eu já começo o decote. Porém, nessa com cava italiana, eu não posso fazer essa quantia toda de carreiras. Eu vou fazer apenas 20 carreiras antes, para conseguir ter decote em tamanho razoável, em tamanho bom. Caso eu faça com 40 carreiras antes, vai ficar um decote muito profundo. Então, eu vou chegar faltando 20 carreiras para ombro, a mesma quantia de carreiras que nós fizemos aqui. Com 20 carreiras antes, começo a fazer o decote. Eram 106, então com 86 começo o decote. Cheguei na hora do decote, pontos de ombro e mais 8. Esses 8 para fazer o arredondado do decote. Carro em suspenso. Anoto a carreira que eu comecei aqui para eu chegar até o ombro. Ergo um ponto. Outro pronto. Um de cada vez. Terminei o arredondado do decote, cheguei nas carreiras para começar o ombro, faço o ombro normal.
Tiro essas do suspenso, faço uma carreira e remalho. Depois que eu remalhei, vou para o lado esquerdo fazer o lado de lá. Percebe que aqui nós temos um decote menor, mais curto do que teríamos em outro tipo de manga. Mas, no montar a blusa, ele vai ficar um decote do mesmo tamanho. Vou para a esquerda, baixo os pontos de ombro, que eram 30. Mais 8. As demais do centro continuam em suspenso. Ajusto o contador de carreiras. Quando eu venho para o lado do decote, elevo a agulha para fazer o arredondado aqui também. Vamos conferir. Terminei de elevar todas as 8 para o arredondado do decote, agora sigo até conseguir a altura para começar o ombro. Cheguei na altura do ombro, faço o ombro aqui também. Remalho essa parte de ombro e depois remalho a parte central também. Tenho, então, a parte das costas com a elevação, a parte da frente com o mini decote redondo. Se fosse em decote em V, seria iniciado lá embaixo, junto com a cava. Ou um pouquinho mais para cima, dependendo do tamanho de decote em V que você queira. Aqui nós temos, então, a frente. Um decote menor, mais raso, não tão degotado. E a parte das costas. A diferença é que ela é feito o ombro e ainda crescido mais um pedaço que vai formar a nuca. Se fôssemos para costurar uma blusa normal, em manga redonda como essa, seria juntar o ombro das costas com o ombro da frente costurando. Essa, porém, é diferente. Eu preciso ter essa diferença aqui para formar a manga italiana. Então, cava é mais curta, ela tem menos carreiras do que teria uma cava redonda, por causa dessa elevação, dessa continuação a partir do ombro. Nós vamos precisar fazer a manga agora. Até a cava, a manga italiana é igual a todas as outras mangas. Começa no punho e faz aumentos até a cava. Preciso remalhar pontos de um lado, do outro e fazer as diminuições até chegar no topo da manga. Para isso, eu já tirei medidas da manga. 60 centímetros é o comprimento total. Total da onde? Do topo da manga até o punho. Essa parte continuada aqui para cima, esse retângulozinho continuado, eu não media na pessoa. Eu medi apenas do alto do braço até o punho. Isso me deu o comprimento total. Também medi embaixo do braço até a cava, deu 45 centímetros. Tendo essas duas medidas, eu fiz a manga até chegar nessa altura aqui. Agora, também, eu preciso medir mais uma coisinha na blusa. Estiquei
as costas e a frente na mesa e medir 12 centímetros de ombro. Essa medida eu vou precisar para fazer esse retângulozinho aqui para cima. Então, aqui eu tenho 12 centímetros. Aqui eu vou precisar fazer 12 centímetros, que correspondem à medida de ombro. Esse retângulo vai ser costurado no ombro, na parte da frente e na parte das costas. Para calcular quantos pontos eu vou diminuindo até terminar essa manga, se ela fosse redonda, eu faço a mesma conta que faz-se em manga redonda. Vou para a máquina, descubro quantos pontos eu tenho aqui depois do remalhado e quantas carreiras eu vou precisar fazer até completar a manga. Fazendo a manga, então, eu cheguei na cava, remalhei do lado, remalhei do outro lado, sobraram pontos aqui que precisam ser diminuídos para formar o arredondado. E mais a parte de cima, a parte que vai reta. Para essa parte, eu vou deixar cerca de 24 agulhas. É uma quantia razoável para esse tipo de malha, porque eu estou usando 2 fios de lã industrial. Então, ela não é nem muito, nem pouca quantia de pontos aqui. 24 vão fazer esse retângulo do ombro. Até lá, eu faço diminuições do lado. Como eu sei quantas carreiras fazer? Eu tenho comprimento total da manga, desde o punho até aqui. Tenho até embaixo da cava, do punho até a cava. Então, diminuo 62, que é o tamanho total, o comprimento total, diminuo 45. Sobraram. Vamos para a calculadora. Tenho aqui na máquina os 24 centrais que eu vou deixar. O que sobrou de um lado e do outro vai precisar diminuir nessas 74 carreiras. Uma forma bem rápida de fazer é a seguinte: um ponto, 2 carreiras, 4 carreiras, 6 carreiras. E assim eu vou fazendo até o final, vejo quantas carreiras eu vou diminuindo um ponto, por exemplo. Isso é uma maneira bem rápida de fazer e fácil, não precisando de contas. Então, 2, 4, 6, 8. Setenta e 4 carreiras, bem certinho. Então, eu posso diminuir um ponto de cada lado a cada 2 carreiras. Ou, se eu quiser ir mais rápido, eu posso diminuir 2 pontos a cada 4 carreiras. Posso escolher uma ou outra forma. Só que eu não faço essa diminuição na última agulha. Eu deixo pelo menos 2 para costura. Então, vamos diminuir um ponto a cada 2 carreiras. Ele fica bem mais delicado do que uma diminuição mais larga, de uma diminuição mais grossa. Vou usar, então, transportador de 3, diminuo um ponto, deixo 2 agulhas para costura. E vou chegar até 74 carreiras. Suponhamos que já tivesse chegado no comprimento total da minha manga.
e ainda faltam carreiras para terminar, para chegar nos 24 pontos que eu determinei. Dá para fazer com mais pontos? Sim, é evidente que não uma quantia enorme. Também não dá para fazer com 5, 6 pontos apenas. Uma quantia razoável para cobrir o ombro. Faço 12 centímetros a partir daqui. E aqui deu o comprimento que eu queria. Posso tirar em linha de outra cor ou remalhar. As duas mangas são feitas da mesma forma. Como essa é apenas uma amostra, eu vou fazer uma manga e mostrar a costura e o acabamento. Qualquer tipo de acabamento pode ser colocado, tanto pondo os pontos para a máquina, quanto fazer o acabamento avulso e costurar mais tarde. Vamos primeiro costurar para depois fazer o acabamento. Tenho então a frente, o ombro da frente, a manga com aquele retângulo que foi feito a mais. Pego esse retângulo, aqui eu coloquei em um fio de outra cor, só para dar uns pontinhos, depois nós vamos na cor principal. O final do ombro, perto do decote, eu dou um pontinho. Só para ele firmar. O final do ombro na cava, eu pego aqui em cima, onde foi a última diminuição. Dou mais um pontinho aqui. Na cava, os dois remalhados, tanto da frente quanto da manga, outro pontinho. Ai, essa é dura. As duas cavas de manga e de frente vão ter que se acomodar por aqui. E em cima, o retângulo que formou o final da manga vai caber no ombro. Essa costura pode ser feita no lado avesso, chuleando, ou no lado direito, apanhando de um lado pontos e do outro lado carreiras. Costurei então a parte da frente com a manga. Chegando aqui em cima, para não ficar uma ponta formando uma quina, eu dou uma arredondada. A parte da frente eu arredondo um pouquinho, então ela sobra cerca de 1 centímetro aqui para dentro, para acomodar melhor. Quando eu vou chegando com a manga, ela acomoda melhor, ela faz uma volta melhor ali. Esse mesmo processo eu tenho que fazer na parte das costas. Então, pego um pontinho, pego as costas, acerto um pontinho com linha de outra cor, aqui embaixo na cava.
Na manga, onde terminou a diminuição, eu coloco o final da cava das costas. Só um pontinho. E é nesse pontinho depois que vai ser feito o arredondado ali. Aqui começa o ombro da parte das costas, até essa elevação para a nuca. Na manga, é até onde termina o retângulo da manga. Faço outro pontinho. Agora é só costurar o ombro da mesma forma que eu fiz a frente. 2 carreiras de um lado, 2 pontos do outro. E assim eu vou costurando até chegar a dar aquela voltinha aqui. Chego até o final da cava, acomodando a manga. Costurei a parte das costas com a manga também. Agora sobrou essa parte de cima, da nuca. Como é que eu costuro isso? Vamos colocar na linha original. Assim sobraram alguns fiapos, eu uso esses fiapos para costura aqui. Cheguei no final da manga. Remalhei. Pego no remalhado, 2 carreiras de um lado, 2 pontos do outro, ou 1,5 ponto. Carreira do lado. Aqui ele vai formar uma quina com a manga. Firmo o ponto. O meu aqui deu um buraquinho, mas não é para ter esse buraco, gente. Vamos ver se sobrou algum fiapinho. Sobrou. Vamos fechar o buraquinho para não ter problemas. Arremato o fio depois. Então, eu tenho a manga. Que chegou até em cima e foi costurada na parte da nuca, nas costas. Esse tipo de manga veste muito bem um ombro que é mais largo. Quem faz musculação, por exemplo, faz um ombro mais largo. E essa costura vem para baixo, ela não fica na metade, em cima do ombro, ela fica mais para baixo. Na frente fica muito bem e nas costas também. Vamos para a máquina fazer o acabamento, então. Pondo os pontos de volta para a máquina, posso desmanchar o remalhado, se eu quiser, ou deixá-lo assim, pegando mais para baixo, deixando o remalhado já pronto ali. Primeiro pego nas costas.
no restante da manga que sobrou aqui. Faço 3 carreiras, em regulagem um pouquinho menor do que estava sendo trabalhada. Vou selecionar 2 por 1. Esse selecionado 2 por 1 vai ser transportado . A agulha transportada fica lá embaixo, ela não vai trabalhar. Posso ajustar mais a regulagem para baixo e tecer a gola. E aqui nós temos o acabamento com essas 3 ou 4 carreiras, sempre que faz de início, antes de dividir. Ele também ajuda a encobrir um pouco aquela parte que foi apanhada por dentro, porque senão apareceria já de início aqui. Isso, quando é remalhado, fica uma bordazinha por dentro. Então, dá um charme a mais esse acabamento aqui. Faltou a outra manga. Numa blusa real, você tem mais uma manga. Mas dá para perceber que o decote se assenta bem, está num comprimento razoável para caber na pessoa, caber a cabeça aqui, entrar a cabeça da pessoa, e também ficar um detalhe bem bonito dessa cava, tanto na frente quanto na parte das costas. Arredondando na manga, para fazer a curvatura ali no ombro, tanto na frente quanto nas costas. Esse modelo de cava italiana, eu já tinha feito há um tempo atrás um trabalho assim, mas não custa relembrar, porque é uma manga diferente e agora para inverno fica muito bem, principalmente para quem tem um volume de ombro maior. Essa então é a nossa ideia para hoje. Mangas italianas. Bom trabalho!